Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais um bloco aqui, gente. Eu quero ir direto ao ponto por causa do nosso tempo. O Elson Dias da Silva, que é do Morran, coordenador estadual do Morran, está aqui com a gente mais uma vez nessa luta, nessa batalha que a gente encampou também, que a gente gosta. E também está com ele a Marilza de Assis Macedo, uma filha separada de pessoa atingida pela hanseníase. E você sabe que o assunto aqui é a regularização da lei que assegura uma indenização aos filhos separados dos pais com tanta violência da hanseníase. Elson, boa tarde. Boa tarde, Astero, boa tarde a todos que estão aí em sintonia do seu programa, né? Gazeta Entrevista. Sim. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, vocês aqui do TV Gazeta, sempre abrindo espaço para o Morran, né, para essa luta social que não é fácil. Marilza de Assis Macedo, seu nome. Isso. Bem-vinda, boa tarde, querida. Boa tarde. Bem-vinda mesmo. É um prazer estar aqui, Ah. poder participar. Pois é. Elson, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Marilza. Então, a Marilza é uma voluntária nossa do Morran, né, já há bastante tempo, né, uma das filhas, né, das mais de 1.500 filhos separados que temos no Acre. A Marilza faz parte de uma delas, né, tem uma história emocionante, né, de reencontro do pai depois de 20 anos. Né, então, a Marilza faz parte dessa luta e está aí também aguardando, ansiosa pela essa regulamentação da lei que a gente está aguardando. Tem prazo para regulamentar essa lei? Como é que está em Brasília, Elson? Então, a regulamentação da lei já era para ter saído agora até dia 18, né? A indenização, a pensão que vai garantir essa indenização para os filhos que foram separados dos pais e também as pessoas que foram atingidas pela hanseníase, que sofreram isolamento nos seringais, chamado os isolados domiciliar, é a mesma lei 11.520, que é uma lei do então, quando era senador, Tião Viana, de 2007. Sim, que foi feito, acompanhando. Isso, que foi feito só uma emenda. Então, essa lei, ela completou ano agora dia 18 de setembro. Então, a garantia da Secretaria Especial de Direitos Humanos em Brasília era que a regulamentação, o decreto, iria ser assinado na mesma data que foi comemorada a lei, 18 anos da lei. Só que, infelizmente, devido à troca de ministro, a gente teve aí atrasou um pouquinho. Mais um retrocessozinho aí, né? E a gente está buscando logo que essa regulamentação saia, porque prejudicou essa retirada do ministro, prejudicou bastante, não só a questão do atraso... É o ministro Silvio Almeida. Justamente, não só no atraso, mas também nas discussões, em toda a pauta que já estava sendo discutida lá dentro da Isso aqui é uma Secretaria. dificuldade, né? A troca de ministro vai começar toda a discussão, Sem esclarecimento, dúvida, não é? Sem dúvida. Marilza, conte um pouquinho da sua história. Você sabia desde pequena que era uma filha adotiva? Porque você foi adotada por alguém, né? Por favor, conte a sua história. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande ter essa oportunidade de chegar até aqui e eu, através da minha pessoa, representar os outros filhos que precisavam ou eles têm vontade de falar, né? E às vezes não tem a oportunidade. Eu vou fazer uma pausa só para ler um comentário. Tá. Produção, põe aqui, que a produção me indicou. Por favor, põe aqui. Mauro Silva. Boa tarde, Astério. Parabéns pelo programa e por sempre abrir espaço para nossas causas. Pergunte ao representante do Morran se nesse projeto os netos terão direito a essa indenização. José aqui de Cruzeiro do Sul. Responda rapidinho que a gente tem que ouvir a Marilza. Então, essa é uma das perguntas que mais a gente tem ouvido nessa dança nossa no Estado, porque filho separado é quase em todo o Estado que nós temos uma história. Nossa. E a gente, infelizmente, não, né? Porque tem uns filhos que são filhos das pessoas que foram separados, né? Isso. Então, esses filhos que são os netos das pessoas que foram acometidas, que foram separados, que tiveram hanseníase, não vai ter. Quem tem direito é o filho que sofreu a separação. A separação. Um exemplo, meu pai teve hanseníase, eu fui retirado dele e levado para alguma instituição, preventório, educandário, ou meu pai foi retirado de mim quando era criança e levado para os antigos leprosários Souza Araújo, aqui em Rio Branco, ou Hernani Negrão Cruzeiro do Sul, aí sim eu faço jus se eu fui separado até a década de 80, que é em 86. Os netos não, no caso, meus filhos não vão ter. É eu o dano causado a mim, a pessoa. Ok, tá claro. Continue, por favor, Marilza, desculpa. Pois sim, deixa eu te falar. Quando o meu pai era jovem, com 19 anos, ele foi, apareceu a doença nele. Então ele morava no Seringal, na Chá de Sena, numa colônia por nome Aliança, e ali eu estava só com 6 meses de nascida.
Quando o meu pai, com 19 anos, apareceu com hanseníase. E disse que passou um homem comprando borracha e viu ele daquela forma, já não quis mais nem a borracha. Né? Já Era comprou, assim mesmo? Já comprou passou e comprou de outras pessoas e disse que voltaria para levar ele dali, porque ele não podia mais morar naquele lugar. E depois a minha mãe contou que eles retornaram, né? E levaram o meu pai, com 19 anos. E levou ele e eu fiquei com 6 meses, e a outra minha irmã com 2 anos e pouco. E daí começou o sofrimento, né? Porque sim, quando a minha mãe saiu do seringal, dessa colocação por nome Aliança, ela foi para a cidade e o povo soube que a minha mãe, o marido da minha mãe, estava com essa doença. Então ela também não tinha doença, mas o povo também não aceitaria ela nas casas. Então foi quando eu já grandinha, de 8 anos em diante, eu já fui para as casas dos outros. Já fiquei morando nas casas dos outros e daí cresci. Na casa, ninguém nunca chegou para me dizer assim, eu adotei, mas eu era como se fosse babá. Eu fui crescendo sendo babá de outras crianças. Mas você tinha contato com seu pai já quando era... Nunca mais teve contato? Não. Tiraram o meu pai, eu tinha 6 meses de nascida, eu vim ver meu pai já com 20 anos. Com 20 anos. O que eu me pergunto, porque assim, quando retiraram o meu pai, não só de mim, mas de outros filhos, que eu estou aqui representando os outros filhos, eu vou falar assim, eu não sei bem direito, mas qualquer coisa o Elcio me corrige. Quando levaram os pais e deixaram as mães desamparadas com os filhos, a autoridade naquela época não tinha noção de saber como nós ia crescer no meio da sofrimento de uma mãe caminhada. Ou de um pai que teve que ficar nessas condições. Por quê? Porque meu pai tinha 19 anos, a minha mãe também tinha 15 anos. Mas já tinha 2 responsabilidades, 2 crianças. No Seringal. No Seringal, Nova Aliança. Eu acho que alguém pesquisar, encontra ainda, sabe onde é esse Seringal. Então, aí foi, a minha mãe sofrendo, teve que me passar para outra família, minha irmã em outra família, e eu fui crescendo, eu me pergunto até hoje, onde estava a autoridade para reconhecer o sofrimento dos filhos? Porque eu, com 8 anos, fui para as casas dos outros, fui ser empregada doméstica, eu tinha o meu maior prazer estudar, não tive essa oportunidade. Aí eu fui nas casas de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro, fui trabalhar de empregada doméstica ali na Coab do Bosque. Sim. Tarde da noite, um irmão daquela mulher foi me abusar naquela casa, dali eu saí, fui para outra casa. Noutra casa teve a mesma coisa. E a gente carrega a história aqui dentro que ninguém sabe. Exatamente. Porque até hoje eu nunca contei isso para os meus filhos. Essa daqui está aqui, ela está vendo eu falar isso agora, porque é necessário a gente falar para quê? Para as pessoas que têm a caneta na mão e têm a autoridade de reconhecer esse erro. Reparar a injustiça, né? Porque Marisa? do jeito que eu estou falando aqui, tem várias outras pessoas que passaram pela situação que eu passei. E daí fui passando nas casas dos outros, nunca tive prazer de estudar. Você sabe, quando eu vim estudar, eu estava com 39 anos, e eu fazia meus 40 anos na escola Josué Fernandes, ali no Recanto dos Buriti, para mim poder fazer meu nome. A professora pegou a minha mão e foi ali me ensinando a escrever meu nome. Tudo isso essa história que eu estou falando aqui, um relato da minha vida, só porque tiraram o meu pai com 19 anos de perto de mim, de perto da minha outra irmã, levaram para dentro de um hospital e ali tinha uma barreira de impedimento. Ninguém se aproximava mais, porque estava condenado a ficar ali desprezado segregado, de toda né? a sociedade. Segregado, né, Elson? Segregado. De toda a sociedade. Meu pai, com um rapaz novo, bonito, entrou lá, sadio, eu vim encontrar ele já com 20 anos, já todo doente da doença ali, sem as mãos, sem os sequelas pés, da doença, todo, né, Marisa? Mas graças a Deus que eu encontrei ele ali, mas a minha história... Seu pai já faleceu, Marisa? Em 2015 ele faleceu, mas a história que eu e a minha irmã e os outros meus irmãos têm passado, porque... Quando eu fiquei com a minha mãe, ficou eu e minha outra irmã lá dentro da Souza Araújo, depois de muito tempo. Ele disse que tentou se matar por 2 vezes, se envenenar. Mas tinha uma mulher por nome Adelaide, na hora ela chegou, conversou com ele, e ele não teve mais aquela coragem. Ele disse, um dia eu posso encontrar minhas filhas.
E um dia, graças a Deus, que eu encontrei ele. Mas eu quero dizer aqui, perante esse jornal aqui, falar nessa oportunidade que eles reconheçam, porque é um sofrimento muito Uma grande. reparação de uma injustiça, reparação. não é? Porque não De tem a sofrimento que ele não vai pagar. É. Uma indenização dessa nunca vai pagar o teu sofrimento. A tua história, quantas, né? deixa eu falar para você, e quando eu trabalhava de empregada doméstica, eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. Quantas vezes eu fiquei naquele terminal, porque eu pegava o ônibus de manhã, eu estava vendo o motorista, quando eu voltava, já tinha trocado de motorista, eu perdia o ônibus, ficava ali esperando passar para ver se não chegasse alguém, eu não perguntasse, eu ficaria ali de novo, porque eu não sabia ler. Tudo isso porque eu nunca tive um tempo de infância, eu não fui criança. Eu nunca fui criança, eu fui uma pessoa que criei os meus filhos sem poder dar carinho, porque ninguém me deu carinho. E eu fui assim, uma mãe que eu tive que me reconhecer que eu tinha que mudar a história. Porque eu fui criada sem carinho, eu não podia criar meus filhos sem carinho também. Porque aquilo ficou preso dentro de mim, entendeu? Então hoje eu agradeço a Deus, a família Mohan, que o Elcio, ele tem se levantado de uma forma tão grande para ver se alguém desperta, se acorda, vê o desprezo que fizeram com os filhos no passado, que até hoje a história ela tá sendo prolongada, nunca acabou o sofrimento da gente. De uma pátria que deveria ser uma mãe gentil, né? Sem dúvida. A pátria é o Estado brasileiro, né? Entendeu? Então, eu agradeço, assim, eu chegar aqui. Uma vez disseram assim para mim, Marilson, não tem vergonha de dizer que não sabe ler, tu conversa tão bem. Eu disse, não tenho vergonha, porque eu aprendi ser honesta com todo mundo, eu sei entrar no lugar e sair. Deus me capacitou para mim falar, então... Eu aprendi a escrever meu nome, hoje em dia eu sei escrever meu nome, ler o nome dos ônibus, mas foi já depois de mãe de filho. Família bonita, né? Eu quero até deixar formulado um convite, porque a gente ficou com um bloco, né? Mas a gente precisa de 2 blocos sempre, né? Eu vou falar com a produção, a gente tem que encerrar por causa do tempo, mas eu quero agradecer você pelo seu testemunho de vida. Pela coragem. Pela coragem. Quero dizer que eu falei isso aqui, que eu fui abusada por 2 vezes. É a primeira vez que eu estou falando isso na frente dos meus filhos. Eles nunca pela soube. coragem. Sua mãe tem coragem. Elcio. Astério, é difícil a gente realmente continuar. A gente quer agradecer a TV mais uma vez. Através do programa de vocês, da TV Gazeta, a gente conseguiu fazer mais de 5 reencontros no Acre. E a história da Marilza, que em poucos minutos você vê como é que é comovente, como é triste, né? O Estado foi duplamente culpado em separar essas pessoas e merece rapidamente fazer essa regulamentação da lei. E a gente pede aí aos deputados federais que pressionem a Secretaria Especial de Direitos Humanos para que esses filhos venham logo ser reconhecidos. E a gente quer agradecer o seu carinho sempre que você tem pela família Mohan, por toda essa luta aí pelas pessoas que foram acometidas pela hanseníase. Muito obrigado. O convite já está formulado mais uma vez. Marilza, muito obrigado. Gente, ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta. Até lá.